partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando com muita alegria em nossos corações mais um programa Caminhando com Jesus, programa que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas. Então já anota no seu caderno, já anota na sua agenda, já convida os amigos, deixa um alarme no celular para entrar conosco nesse dia, nesse horário, nessa grade tão bonita da TV Mundo Maior, nesse programa que só o nome em si, né, já nos inspira, Caminhando com Jesus. Eu sou Caio Ismael, estou aqui mais uma vez como apresentador convidado e gostaria muito de agradecer a FEAL por essa oportunidade de estar aqui e também a comunicadora desse programa, a nossa querida irmã Eliana, que também é presidente, a fundadora, a média da nossa querida casinha em Valinhos, Campinas, e também nosso agradecimento a todo o backstage que nos ajuda com que essa live, que edita a live, que faz com que ela chegue até vocês pelos diversos canais de comunicações, YouTube, Facebook, rádio também. Então, nossa gratidão a todo o pessoal do backstage que trabalha arduamente para que esse programa chegue a todos nós. A você que está conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se essa é a primeira vez que está nos alcançando, saiba que é possível mandar perguntas, dúvidas, comentários, sugestões de temas também para o WhatsApp 11 99643 3827. E também não deixe de nos acompanhar no Instagram, no Facebook e compartilhar esse conteúdo com os amigos e fazer com que ele chegue ao máximo de número de pessoas possível, não pela quantidade, mas para que realmente toque o coração daquelas pessoas que você acha essa mensagem, aquela pessoa vai ajudar, vai confortar, vai trazer um alento para o coração dela. Então ajude para que esse programa chegue a outras pessoas, não só esse programa, né, os diversos conteúdos que a TV Mundo Maior nos traz, conteúdos tão lindos que realmente nos ajudam. Então não poderia também deixar de falar do portal mundomaior.com.br. Não deixe de entrar lá, de se inscrever, de conhecer o conteúdo e também de participar, né? De se tornar um amigo da Boa Nova, que depois eu passo os contatos para que você possa se tornar um amigo da Boa Nova. Bom, vamos então ao tema de hoje, que Deus nós temos, que a irmã vai nos trazer, vamos pensar juntos nesse tema tão bonito. Irmã, que Deus nós temos? Estou ansioso aqui para entender o que nós temos de Deus. Nossa gratidão, vamos lá. Boa tarde, irmã. Com a graça do bom Deus, a graça imensa de Deus sobre nós. Abrimos o encontro desta quinta-feira caminhando com Jesus até Jesus. E nós vamos passo a passo, semana a semana. É como um alimento. A grande transmissora dessa Fundação Espírita André Luiz, a FEAL, vai aí encontrando lares, pessoas e trazendo alento, paz e esperança. É o pão da vida, o pão espiritual. Como maravilhoso fazer parte desta renda, dessa rede. E renda também, né? Porque ela enfeita a nossa vida, traz beleza, como se nos vestisse, como a veste nupcial, nos preparando para aquela veste mais bonita do nosso ser. No dia do encontro, no dia em que nós nos encontramos com Deus, esse a gente tem dia marcado para o encontro com Deus, hoje a conversa será sobre Ele. A gente vem falando, caminhando com Jesus, vem avançando como Jesus caminha, para que a gente aprenda a caminhar. E o caminho com Jesus é o caminho com Deus. Ele traz, Ele é o enviado para nos trazer. Ele é o Abba Pai, aquele que vai nos conduzir ao Pai. E temos então inúmeras aí versões e textos e 2000 anos de literatura maravilhosa e continuaremos ainda por largo tempo e são há vidas e há testemunhos e existências que são para sempre, ficam para sempre na literatura do mundo e na história do planeta Terra.
enquanto ele existir, enquanto ele estiver vida humana, ou progredir no espaço também, enquanto planeta e sistema, própria galáxia, dentro dos grandes mistérios ainda que não desvendamos da vida, né, no cosmo, lá vamos nós com essa nossa pequenino passo, o nosso passinho de formiguinha, frase de nosso Chico Xavier, né? Quem sou eu, né? Uma formiguinha andando aí no chão, fazendo a minha parte no grande formigueiro da vida. Vamos caminhando então com todo o amor, e hoje o tema é: que Deus nós temos. A primeira vez que você lê essa frase, na primeira epístola de Pedro, no primeiro capítulo, primeira epístola e primeiro capítulo, versículo 3. Na hora que você lê que Deus nós temos, a gente, no primeiro momento, a gente sabe, primeiro, pelo menos aconteceu assim comigo, que Deus nós temos, eu não vi que era exclamação, eu li como pergunta, e depois é que eu vi que era exclamação. É muito lindo isso, que Deus nós temos. Se eu falar que Deus nós temos, e aí então a gente vai definir Deus, mas se eu falo que Deus nós temos, né, eu falo, nossa, que festa nós temos hoje, que almoço nós temos. Né, com o almoço à frente, com a ceia pronta para sanar a nossa fome. A alegria da observação, a alegria da percepção. A gente já está junto. É a contemplação, é a exclamação. Quão bonita você está, o quão bom tudo isto. Quando você exclama, você está diante do objeto, do sujeito com o qual você está se relacionando. Indica um relacionamento, com visível e invisível, né? Nossa, tanta coisa acontece boa. Nossa, que Deus nós temos, não? Que Deus maravilhoso que nós temos. Essa afirmação de Pedro abrindo a sua epístola. É muito lindo. Eu, Pedro, como eles começam, né? Bem bonita a forma como se traduz. Sou um apóstolo em missão por Jesus, o Messias. Será que nós já pensamos nisso? Que todos nós estamos sendo chamados ao apostolado por Jesus? Ele nos chamou. Não é que nós estamos fazendo por ele, a tarefa dele, nada disso. Nós estamos no apostolado por Jesus. Ele nos chamou. E ele nos chama através da espiritualidade amiga, que em nome dele nos chama para essa mediunato, para esse caminho de cidadania entre os dois mundos, visível e invisível, o caminho da terra e o caminho do céu. Nós temos que trazer esses dois mundos para nós, escrevendo aos exilados dispersos nas regiões do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia. A gente nem nunca ouviu falar esses nomes, esses lugares. Uma hora, quando a gente for estudar os evangelistas, que contém dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda parte do Esmese, que faremos com Tiago Soares, que a gente ia começar no começo do ano, mas foi se estendendo, porque esse programa vai caminhando, né, quando é o Esmese. Aqui nós vamos lá. Aqui nós estamos no caminhando, mas no Esmese nós vamos olhar tudo isso mais de perto, dar lugar, espaço para você saber como é que se viveu, como é que está, historicizar, para ficar mais perto de você. Uma coisa é dizer que no sacrário, no solo sagrado de Aparecida do Norte, outra coisa é ir lá. Depois que você vai até lá, que você conhece, vê o mapa, a imagem, quão bonito é. Você passa a pertencer, você toma conta, você exclama, nossa, que espaço nós temos bonito de fé, com multidões e multidões que, né, migram para lá, sempre, nos feriados, né? Província da Ásia, lá na Ásia, pensa. Não falta ninguém, ninguém foi esquecido. Deus, o Pai, está de olho em cada um de vocês e decidiu, pela obra do Espírito, olha como a palavra Espírito nos lábios dos apóstolos que conviveram com Jesus era muito comum. Já falei aqui para vocês que um rabino nos revelou que na própria Torá, a palavra Espírito e reencarnação, com essa interpretação de vidas, de seres que assumiram outras vidas, em Jesus nós temos a grande passagem. Quem dizem que eu sou Elias, né? João, não é verdade? Ele fala isto. Ele mostra a conversa com Nicodemos também. Mas esse não é o tema. O tema hoje é que Deus nós temos. Aí ele vai dizer, então, que
que nos mantém obedientes por meio do sacrifício de Jesus. Que tudo de bom seja enviado pela parte de Deus a vocês. Olha que cumprimento longo. Eu, Pedro, sou um apóstolo, né? Em missão por Jesus. Que lindo. Aí ele entra no terceiro versículo. Que Deus nós temos e como somos felizes em tê-lo. Aí nessa segunda parte, nós vamos pôr um tema e deixar para você ler, não é? Será que você já pensou ser feliz em ter Deus? A grande pergunta hoje do nosso encontro é que a exclamação, e não é pergunta, que Deus nós temos, um Deus bom, um Deus justo, um Deus... Não, é sentir Deus para exclamar. Que ceia maravilhosa nós temos hoje. Que dia bonito nós temos hoje. Ele está exclamando. A exclamação é, oh, quão bom. Ou então, oh, quão ruim. Né? A gente exclama, vem de dentro, num susto, mas num bom susto aqui, né? Porque a seguinte, o comentário seguinte é: e como somos felizes em tê-lo. O Pai de nosso Senhor Jesus. Olha como Pedro traz para o concreto. O Pai de nosso Senhor Jesus, não é José na terra, mas é o Pai no céu, que é o Pai de todos nós. Então, quando ele fala o Pai de nosso Senhor Jesus, aquele que todos temos como aquele que veio anunciar o Pai do céu para todos nós, também nos aproxima de Deus. Nossa, o Pai de Jesus é o meu Pai, é o seu Pai. Isso nos faz humanamente irmanados, irmãos fraternais, uma grande comunidade humana. Dá-nos o sentido de pertencer, não apenas a um sistema sanguíneo, físico, temporário, mas a um sistema eterno de vida. Pelo fato de Jesus ressuscitado dos mortos, olha a imagem, recebemos uma vida nova e temos tudo na vida, até mesmo um futuro no céu, que começa agora. Deus está atento a nós e ao futuro. O dia que vocês terão tudo isso, vida restaurada e integral, está chegando. Ele anuncia a chegada desse dia com Deus. Mas a nossa pergunta, não vamos aprofundar muito. A primeira de Pedro, então, a nossa pergunta é: somos felizes em ter Deus? Que Deus nós temos? Bom, se nós temos, né? Exclamamos um Deus de bondade. Exclamamos por um Deus, né? Tendo um Deus que dá vida, compreendendo-o nas suas diversas dimensões. Então, quantos somos felizes por Deus? Mas se nós não pensarmos isto, não dissermos isto, não transmitirmos isso ao próximo, não perguntarmos aos nossos irmãos, por que é tão triste? Temos um Deus tão bom. Você não sente que Deus é bom? Nós fazemos um discurso assim, bonito com as pessoas no dia a dia de nossa vida. Mas nós damos continuidade a uma ideologia do ter, das contas bancárias, das posses, dos filmes últimos, sabe, toda uma mídia que sufoca, esmaga. Nós temos uma sociedade esmagada, adoecida de tanta informação. Você não tem tempo mais, olha para o coração, né? Vou fazer o coraçãozinho aqui para perto. Você para, não sabe mais fazer silêncio. Você abre o TikTok, você abre o coisa, você vai ver, sabe? Você não tem, sabe, um momento com você e a natureza à sua volta. Em uma das preces da manhã, a Vitória, que é da nossa companheira de jornada em nossa casa de oração, disse que ouviu uma vez, porque eu fui mostrando o céu. Nesse momento eu estava no espaço mais rural, no campo, e aí sempre eu abri o Bom Dia outra vez de manhã, mostrando o céu e pedindo para as pessoas olharem o céu. Quão bom olhar amanhã, quão bom olhar o céu, quão grande, maravilhoso. Às vezes estava nublado, a gente procurava o céu, o sol entre as nuvens. Tinha dia que estava chovendo, a gente mostrava a chuva, para que a gente possa sair um pouco desse mundo que controlador, esse mundo que amedronta, esse mundo que, sabe, controla suas horas, seu tempo. Quando você vê, você sentou, você não fez o café direito, não fez o almoço, a hora passou, Você passou aquela hora
presa naquele aparelho. É uma doença que está tomando todos nós. Precisamos olhar para isso, controlar um pouco mais essa relação com o celular, para o trabalho, sim, para o estudo também. Mas não deixe seus encontros de autoconhecimento, não deixe seus encontros de estudos vários, sabe? Procure os programas que te preencham, que te ajudem, né? Tem tantos programas de autoajuda, pessoas falando coisas lindíssimas, mas também pausa para, sabe, saborear esse Deus que nós temos. Paulo está trazendo, perdão, Pedro, essa primeira epístola de Pedro, ele está trazendo essa leveza, este degustar. Né? O que que é degustar? É comer, sentir, são pequenas porções de, de uma, de uma mesa com bastante variáveis. Sim, é um século que nos dá bastante variáveis, são variáveis infinitas, né? Mesmo quando definimos Deus, né? Trouxemos também, na abertura desse trabalho pequenino, fazendo uma breve busca da palavra de Deus, né, no livro dos Espíritos, porque o primeiro capítulo é Deus. Então, o que é Deus? Procure, não vamos definir, não, porque muita gente já abriu, leu, mas olha aquelas primeiras questões do livro dos Espíritos. Coloque o livro dos Espíritos do lado da sua cama. Todo dia vai lindo, do 1 ao 10. Aí te interessou, segue. Você vai dormir com aquelas imagens lindas, esclarecedoras, de que você é um espírito. E, começando por Deus, ele vai afirmar para dentro do seu ser, com o seu ser, essa presença divina maravilhosa. Questões, por exemplo, 10, 11, é, fala sobre a natureza íntima de Deus. Será que é possível conhecermos a natureza íntima de Deus? Procura, vai aí enquanto estamos falando aqui. Daqui a pouco a gente tem uns minutinhos com o Caio Ismael e a leitura que nós teremos do Fonte Viva, muito bonita também, que vai colocar Deus em um outro ponto de vista para nós, né? Depois, será que eu posso compreender na questão 11, 10 e 11, né? Será que eu posso compreender o mistério da divindade? Até anotei, escrevi aqui para não, né? Um dia veremos Deus? Sempre tive isso no meu caminho, no meu coração, né? Geralmente é respondido para nós pela teologia que vemos Deus quando vemos Jesus, que é o enviado do que é Deus, bondade, misericórdia, capacidade de dominar os elementos, também fora de nós e dentro de nós, também poder, um grande poder. O Cristo mesmo nos diz: vós podereis fazer muito mais do que eu fiz, vós sois deuses. É lindo isso, né? Assim está traduzido, a gente não sabe direitinho se foi isso mesmo, né? Porque a vida vai passando, né? E a 244, é muito lindo, porque durante muito, muito tempo eu fiquei procurando, será que a gente pode conhecer Deus ou pode ver Deus? Né? O conhecer, ele tem o verbo, né? Cognição, é ação cognitiva, é um ato de ver, né? A resposta qual é? Já vamos falar dela, não, não vamos falar agora, não. A gente está aqui caminhando, buscando aí uma interação bonita com você, porque a pergunta é muito importante. Que Deus nós temos? Então, Pedro, vou voltar a Pedro aqui um pouquinho, tá? Porque é muito importante, né? A expressão, né? Tem uma expressão grega que ele usa aqui, muito bonita. Pedro falando de Deus, né? Ele vai falar então da vida nova. Será que você tem tido uma vida nova? Você chega na casa de oração, qualquer religiosidade que você tenha tido, às vezes em momentos muito dolorosos. Muitos de nós fomos criados dentro do ato de ir à missa, de frequentar a igreja, ou pentecostal, ou católica, ou espírita, casa de oração, espírita. Lá tem o Pai Nosso, a oração, recebendo água fluida, o passe, desde criança. Enfim, nós vamos criando hábitos novos. A evangelização nos mostra novos comportamentos, até o nosso vestir-se, né? Nós queríamos nos vestir para mostrar o quê para os outros? Porque a roupa traz mensagem, o ato de falar traz mensagem.
A postura nossa no mundo traz mensagem, né? Ele está dizendo aqui que quando Jesus consumar tudo, será a fé que vocês têm, não o ouro, que Deus vai apresentar como prova da vitória dele em sua vida. Então, muitos de nós temos religiosidades que provam a presença de Deus pelo ouro, pelas vantagens econômicas, pelo sucesso pessoal. Mas será que nós temos a parte no grande sacrifício, ter Deus pela fé, passando pelas águas difíceis, muitas vezes tumultuadas, de relacionamentos rompidos, de, ah, como é que chama isto? De dores familiares. Muitos de nós vivemos isso. Na verdade, não só dores, a ingratidão filial. Tem um tema lá no capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, sobre a ingratidão filial. Hoje é muito comum a ingratidão filial. Inclusive está, assim, meio que, né, batizado e feito senso comum a ruptura com os pais, né? Para ser eu. Como é que eu posso ser eu se eu sou a pertencência aos meus pais e meus pais a mim? Como é que eu posso cortar o cordão umbilical? Se eu corto o galho da árvore, tudo isso parece normal. Filhos que saem de casa e cortando o cordão umbilical. O cordão foi cortado na hora que nasceu. Fato simples. Não, não existe isso. Foi cortado ali. Mesmo porque o espírito, ele não foi criado ali aquela hora, segundo algumas crenças, segundo algumas teologias, que o espírito é criado junto ao corpo. Nós temos o espírito como eternidade, o corpo como perenidade. O pó volta ao pó. O pó volta ao pó. É muito lindo, né? É muito grandioso de lermos isso, né? Vocês nunca ouviram, mesmo assim o amam, né? Alguém viu Deus? No Evangelho Joanino ele diz que nós vemos Deus quando amamos uns aos outros. E esse é o maior mandamento de Jesus. Sim, Deus ouvirá as preces que nós pedimos a Ele, que pedimos a Ele, quando falamos em nome do seu Filho Jesus. Mas se nos amarmos mutuamente, Jesus acrescenta na grande passagem. Nós não damos atenção muito a isso. Vocês nunca ouviram, diz Pedro, mas mesmo assim o amam. Vocês ainda não o veem, mesmo assim confiam nele. Deus vai se apresentar a vocês. Vão conseguir o que querem, a salvação plena. Os profetas que previram o presente momento fizeram muitas perguntas acerca do dom da vida que Deus estava preparando. O Espírito do Messias já havia revelado antes que o Messias passaria por sofrimento seguido de glória. Eles queriam saber quem e quando. Tudo que informaram a eles foi que estavam servindo vocês, que por ordem do céu agora ouvem por vocês mesmos, por meio do Espírito Santo, a mensagem do cumprimento daquelas profecias que viria o Messias, né? Percebem como são privilegiados? Os anjos dariam qualquer coisa para se envolver nisso. Essa é a tradução, né? Eles dariam qualquer coisa para se envolver nisso. É como se os anjos se inclinassem para olhar para essa grande verdade. É uma cena, está aqui comentando o estudioso. É como se você estivesse assistindo uma cena assim de camarote, um teatro lá, da apresentação de Deus para nós. O que está acontecendo aqui, diz ele, é a salvação, um drama, sabe, uma luta entre o bem e o mal, entre vícios e virtudes. Nós estamos vivendo isso. Caminhando com Jesus é uma programação feita para, objetivando o desenvolvimento da sua virtude, mas a força para que você seja virtuoso está no seu conhecimento de Deus. Por isso, então, que Deus nós temos? Então, só me pergunta, para que um dia você possa exclamar como Pedro exclamou: Nossa, que Deus nós temos! Uma exclamação de beleza, admiração, grandeza. Percebem a diferença? É linda essa diferença, não é? Como somos felizes em tê-lo. Ali Pedro está expressando a felicidade de ter Deus. E nós estamos trazendo para vocês essa expressão de Pedro, para que você pergunte a você mesmo, no caminhando com Jesus, será que eu
Estou feliz em ter Deus em mim? Será que me basta ter Deus em mim? E aí eu vou olhar para, sabe, para toda a listagem das minhas exigências para estarem bem, para estar em paz. Você vai ver que está tudo no verbo ter e ser. Caminho com Deus está no verbo ser. É grandioso. Arregace as mangas. Ele vem falando de uma forma muito linda. E assim, então, nós vamos celebrando nesse pequeno momento da nossa fala com grande carinho, ah, sem ainda as respostas do Livro dos Espíritos, que a gente vai pegar agora no segundo momento, chamando o nosso querido irmão Caio Ismael, para que ele possa trazer a leitura de hoje, escolhido como tema, né? Uma leitura simples, ele também pode comentar se quiser, né? Leitura bonita, e essa fala que nós tivemos também, para levar dentro de si. A grande pergunta é observar se você já se sentiu feliz por ter Deus, ou se essa é uma notícia ainda nova. Seja humilde, não tem importância, né? Quando a gente lê os evangelistas, cada momento que você lê e relê, você pega algo diferente. Você vê algo diferente. Na primeira leitura, eu li que Deus nós temos. E fui definindo. Não, mas voltei. Não é bem isso, porque a sequência não dava, parecia que não batia. Aí, uma exclamação. Quando é que a gente exclama? Nossa, que bonito! Nossa, que bom! Tanto é que a segunda frase de Pedro, qual que é mesmo? Somos felizes em tê-lo. E como, essa outra segunda exclamação, e como somos felizes em tê-lo. E aí transformamos aqui para você, para o nosso estudo de hoje, você é feliz por ter Deus? Já parou e pensou sobre isso junto com Pedro? Se não parou, vamos parar? A Fiel propõe a você esse estudo nosso, preparado aí, editado, né? E lançado, todo um caminho de dedicação, é para chegar aí. Podemos ver Deus, podemos ouvir Deus, podemos. Nós já vamos pegar isso com a questão do Livro dos Espíritos no segundo momento da nossa palavra. Felizes pela pertencência a essa rede de comunicação, a você, querido sócio, até já. Como bom estarmos aqui, quão felizes somos, sim, profundamente felizes, tanto nós aqui que preparamos, quanto o apresentador que nos ajuda a caminhar aqui dentro, todos eles que já passaram conosco, a felicidade de comunicar esse evangelho redivivo, quer dizer, vivo novamente. Até já, grande abraço. Caio Ismael, com você então esse pequeno momento de seguimento. Até já, queridos. Irmã, é muito interessante o que a senhora trouxe. Engraçado que quando eu trouxe o tema na abertura, eu coloquei como uma pergunta, né? Eu coloquei como uma pergunta: que Deus nós temos? E dentro de mim é como se eu tivesse uma dúvida, assim, como se eu não, né, não conhecesse que Deus nós temos e a senhora fosse nos apresentar a Deus. Então é como se tivesse mais segurança. E a hora que a senhora falou que isso é uma exclamação, eu falei, nossa, que Deus nós temos. É como se veio uma paz dentro de mim, assim, nossa, que Deus nós temos, que Deus bom, maravilhoso. Eu achei muito legal esse sentimento. Espero que os ouvintes, que quem está nos escutando, assistindo, possa ter tido essa experiência de mudar a pergunta, né? Eu achei muito interessante mesmo e muito confortante, me apaziguou o coração, assim, nossa, que Deus nós temos, que maravilha. Nossa, gratidão, irmã. Então, indo ao texto, engraçado que o texto vai, Emmanuel vai trazer exatamente isso, o quanto que a gente tenta racionalizar Deus, dar atributos a ele e tal, mas no final é senti-lo com o coração. E a senhora nos presenteou também algo, a irmã que me marcou muito, que Deus nos presenteia com a fé, que a fé é um presente, né? É tão gostoso ter fé, né? E a nossa fé é tão pequenininha, mas quão gostoso quando a gente confia em Deus, quando a gente sabe que a gente tem Deus, né? Eu nunca tinha pensado que a fé é um presente também de Deus para nós, né? Bom, antes de ir ao texto, eu vou apenas comentar brevemente do Amigos da Boa Nova. Então, você que está nos assistindo, não deixe de se associar, de se tornar um amigo da Boa Nova. E é possível fazer isso pelo telefone 11
972510272. Então, vamos ao texto de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, está no Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o item 164, com o título Diante de Deus. E começa justamente com uma passagem bíblica, né, tão conhecida, dita por Jesus, que é simplesmente Pai Nosso, né? Que afirmação bonita também é isso, Pai Nosso. E aí Emmanuel então começa. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso, e olha que interessante essa palavra, confiante, né? Amoroso, ficou-se na posição de filho amoroso e confiante, né? O mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia a Deus como nosso Pai celestial. Ser sincero e fiel. Que bonito isso que Emmanuel nos traz, né? Ser sincero e fiel como um filho é com o pai, né? Quando você está conversando com o pai na terra, né? Uma sinceridade, uma fidelidade ao nosso pai, né? Na condição de filhos necessitados, a eles nos rendamos lealmente. A ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Aquilo que eu falei no começo, às vezes a gente quer tanto entender Deus, né? A gente quer tanto entender Deus e, na verdade, que Deus nós temos, né? Com uma afirmação tão forte. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Que linda essa frase, né? Um filho sente o amor do pai, né? Procuremos, assim, nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Ou eu queria complementar aqui, né? Nos presenteará com a fé que nem a irmã nos trouxe. E com esse texto tão lindo, nossa gratidão mesmo por essas palavras de hoje, por esse ensinamento tão profundo, por essa nova ótica que a irmã nos trouxe. Então, deixo aqui meu abraço, nosso fraterno e carinhoso obrigado a toda a FEAL e a todos que fazem com que esse programa vá adiante. Então, a todos que estão nos acompanhando, os nossos ouvintes, uma boa tarde a todos. Me despeço aqui. Obrigado, irmã senhora, também. Damos seguimento. Muito linda a leitura, Caio, vem, tudo se entrelaça nesse estado, né, de compreensão desse Deus que nós temos. Que bom que você é, sentiu, bebeu dessa fonte, conseguiu alcançar, não é? A gente pergunta, nem eu estava te ouvindo, mas não prestei atenção que você também perguntou. E você não tinha visto também que era uma exclamação, né? Então, é a beleza do texto, é. A gente está acostumado a definir, né? Não a sentir. O sentimento em nós está bem embotado. Nós temos uma cultura que privilegia não o sentimento, né? Mas os cumprimentos formalistas do ter as coisas, ter um bom comportamento, né? Não é ser realmente bom. A gente precisa aplicar o verbo ser, né? Porque o eu sou Deus, quando ele se apresenta lá no Antigo Testamento, ele fala: o eu sou me enviou, né? Ele pede ao profeta que vá libertar o seu povo no Egito com essa palavra: eu sou me enviou. É lindo, né? E esse eu sou está em nós. Ele nos fez e está. Então, aí a pergunta de Pedro, por isso a alegria, o êxtase de Pedro, né? Que beleza. Mas
A pergunta importante, então, que encontramos no Livro dos Espíritos, no começo, no capítulo 1, né, foi a 10 e 11, que é: conhecemos, será que a gente consegue alcançar a natureza íntima de Deus? É uma questão importante. E a resposta dos Espíritos é bem bonita, que são as questões 10 e 11, né? Posso compreender o mistério divino, alcanço a essência, né? Ele fala, não, nosso estágio, ele vai falar do nosso estágio evolutivo, que não nos permite nem compreender a essência de Deus, pois, segundo os espíritos superiores, respondendo a Allan Kardec, né, ele diz, não, falta para o homem o sentido. Olha aí, por isso que nós abrimos esse segundo momento de nossa fala falando do sentir. A gente está, sabe, aqui, né, embotado, está aqui para cima. A gente, no coração, a gente tem medo dos sentimentos, a gente fecha os sentimentos, mas falta-lhe o sentido. Quer dizer, o sentir, o perceber com os sentidos, porque não é possível compreender Deus, colocá-lo na nossa razão, nos nossos, sabe, conhecimentos, o que alcança a nossa inteligência, porque se ele é a inteligência das inteligências, como define Eurípides Barçanufo no grande poema Deus, se ele é a causa de todas as causas, se ele, sabe, é o imponderável mundo, como ele vai caber? Então, não só. Deus é para ser sentido, vivido. Por isso Pedro, ele está trazendo aqui um sentimento, né? Quando ele, lá na frente, ele fala, ele vai seguindo, e talvez a gente retome a semana que vem esse discurso, porque ele vai falar da vida nova que Deus nos traz, que a evangelização nos traz, que o encontro com a eclésia, a comunhão, nos traz. A 11 será que um dia nós vamos compreender o mistério da criação, ou da divindade, ou de Deus? Aí os espíritos respondem para Kardec que quando não mais tivermos o espírito obscurecido pela matéria, pelo grande ter, quando pela sua perfeição, se houver, porque às vezes o aperfeiçoamento vai indo a nível cultural, artístico, da inteléquia, né, do intelecto, etc., mas não do sentido. Então, mas quando, pela sua perfeição, se aproximou de Deus, ele o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, que a importância da ética nos nossos relacionamentos. E na moral, a moral e o senso ético, ele está todo voltado ao nosso relacionar-se com o mundo, ao estar no mundo. Aí seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, porque você pensa no outro, né? Ninguém jamais viu a Deus. Esse ver de João, lá na frente, né, no evangelista João, antes, perdão, esse João, esse ver Deus é conhecer Deus. Mas eu posso conhecê-lo quando nos amamos uns aos outros, porque Deus é amor. Quem diz que ama Deus e não ama seu irmão, mente que ama Deus. Porque se eu não amo o visível, como eu vou amar o invisível? Então, o amor é aquela certeza de que Deus está no seu coração. E quando você está em raiva, ira, contenda, é desamor. Você não está em Deus. Então, vamos começar a perceber quando não estamos em Deus para estarmos nele. E vamos começar a sentir aquele movimento de felicidade que não vem de um lugar que você não sabe onde é. Mas o coração está cheio, pleno, como se tivesse tido a melhor notícia do mundo quando nada aconteceu. Isso é estar em Deus. Todos nós já tivemos momentos assim, que são fugazes. Sabe, é fugaz, some, como nuvem que se evapora, né? Água que se evapora. Então, faz ideia mais justa da divindade, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Então, é o senso moral, a ética, é o pensar no outro, é a solidariedade, é o crescimento da consciência. E a 249, que tá lá, 44, que já está lá na frente, é se nós vemos Deus. É aqui que depois começa a ter a questão se um dia veremos Deus, né? Aqui está. Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Então nós vamos ver Deus. Nós vamos compreender Deus.
Os inferiores o sentem e o adivinham. Nós adivinhamos e sentimos. Nós estamos ainda na época do sentido, ainda nascendo para o sentido. Emmanuel, um dos colaboradores, né, da codificação, ele traz uma mensagem. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. A gente não consegue dimensionar a grandeza. O poema Deus, de Eurípides Barçanufo, se desse tempo hoje, a gente terminaria lendo ele, né? Ou talvez a gente continue a carta de João sobre Deus a semana que virá. Então, nós podemos fechar nosso encontro semana que vem com o poema Deus. Procurem Eurípides, é lindo, né? Um dia chegaremos à condição de espíritos puros, então poderemos compreender Deus. Sejamos então humildes ao nos dirigir ao nosso Pai, pois somos suas criaturas e Ele nos quer perfeitos. Emmanuel enfatiza acima que, na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. É lindo, né? Que os bons espíritos nos ajudem a lembrar disso. Então vamos pedir. Nós estamos estudando no Esmese e as preces para nós mesmos, as preces para os anjos guardiões. Então vamos nos nossos minutos finais. Deus, ainda não compreendo, quero senti-lo. Dá-me a dimensão do sentimento. Aumenta-me no meu peito o amor para com o meu próximo. Não só aqueles que coabitam comigo ou pensam como eu, mas que eu possa olhar a humanidade inteira com um gesto de amor, pensando que eu fosse o Criador de todos eles, Oriente, Ocidente, os que são pacíficos, que guerreiam, os que são anjos santos oram, e os que pegam, erram e criminalizam a vida. Ó Deus, que eu possa me distanciar das razões imediatistas do meu sentir e possa ampliar-me, jogar-me nesse infinito amor teu, que desce sobre todas as coisas, à noite ou ao dia, o mar calmo, tranquilo e belo ou revolto, vindo as praias e as plagas, batendo-se contra as rochas. Ó Deus, ó Pai, aqui reunidos oramos hoje, dizendo junto com Pedro, que Deus bom e maravilhoso, deu-me olhos de ver, ouvidos de ouvir, e até esse momento em que nos encontramos para orar, até a fiel gratidão imensa a esse corpo que se preocupa em disseminar e levar adiante o cristianismo redivivo. Abençoa todos eles, Senhor, que os anjos estejam à sua direita e esquerda, de todos os trabalhadores dessa serra bendita, todos os comunicadores, todos os que trabalham aí no prédio, nas casas André Luiz, no hospital tão maravilhoso de atendimento a dores tão pungentes, a assistência social que eles mantêm. É gigante o trabalho no sentido do coração, sabe? Não é gigante no tamanho, e também é, né? Mas assim, senão a gente fica com uma dimensão de competição que não é, que é inadequada. Ó Deus, ó Pai, ó Senhor, que bom estarmos aqui. Que Deus bom nós temos, que nos deu a vida, nos deu os olhos de ver, coração de sentir, que nos fez nascer de novo, rever nossos caminhos, não nos perder dessa grande notícia de nós mesmos, de criarmos um mundo novo aqui no nosso coração, dentro de nós mesmos. Pai, Pai querido, o Pai de Jesus, como diz Pedro, escrevendo aqui a toda aquela população da Ásia, meu Deus, que eu possa escrever com a minha vida no grupo pequeno em que estou e trazer a eles. Será que você se sente feliz por estar com Deus? Já se pensou na felicidade que é o Deus que te criou? Você se sente feliz, né? A nossa pergunta de hoje foi simplesinha, pequenina, né? Somos felizes em ter Deus? Que Deus nós temos lindo. Ele é nosso. Vamos tomá-lo. Pegar com as duas mãos como uma criança, pega o rostinho da mãe, do pai e vira. Olha para mim, Senhor. Como uma criança, toco tua face serena, doce e meiga no Rabonim. Deito minha cabeça em seu colo e penso que sua mão pode passar sobre meus cabelos, sobre mim, curar-me, tirar-me do cansaço, às vezes do desgosto.
e que eu possa abrir os olhos amanhã cheio de fé, cheio de alegria, ou daqui a pouco. Amém. Faça um Pai Nosso, com todo carinho e amor, Pai, 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 que de todos nós, que bom tê-lo. Santo seu nome fique em mim sempre. Venha teu reino a nós hoje e sempre. A tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. O nosso apenas hoje. Perdoai, perdoai, Senhor. Sabemos o que fazíamos, dá-nos oportunidade de redenção, de recriação, de reconstrução, Senhor. Pela reencarnação. Quão bom sabermos desse princípio libertador, Senhor. Não nos deixe cair em tentação e dá-nos o livramento de todo o mal. Beijo, fiel querida. Gratidão, Caio Ismael, por estar conosco. E a você que nos assiste. Deus, gratidão, Senhor. A vós que nos presenteou com tudo isto. Tão grande és. Você acompanhou Caminhando com Jesus